Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma reunião mediúnica, a mais um encontro de estudos do Evangelho do Cetrelve, de toda quinta-feira, 20 horas, pelo YouTube, canal do Cetrelve. Quem não pode assistir no ao vivo, depois esse estudo fica gravado e fica disponibilizado no canal, pode assistir depois. Espero que todos estejam bem, em paz, em harmonia, com muita saúde, e que Deus, Jesus, Bezerra de Menezes, proteja todos nós, nos ampare e nos inspire. Vamos pedir permissão para iniciar os nossos estudos com a prece que Jesus nos deixou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis, Senhor, cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Bom, hoje eu não vou passar os recadinhos que costumeiramente eu passo, porque eu vou fazer um estudo um pouquinho diferente e talvez ele se alongue um pouco do tempo que a gente costuma fazer. Então eu vou já ir direto para o estudo, para ver se dá tempo de a gente fazer tudo nesse tempo regulamentar, que não ultrapasse muito, tá bom? Mas os recados são os mesmos de sempre. Qualquer dúvida que vocês tiverem, perguntem na recepção do Cetrelve ou pelo WhatsApp 943356964, tá bom? Hoje eu vou trazer para vocês um pouco do que é o evangelista João. Para a gente, quando começar a ler alguma coisa de João, do seu evangelho, a gente pensar nessas características que eu vou trazer para vocês. Então ele era assim, ele era desse jeito. Isso traz uma diferença na leitura, num estudo mais aprofundado dos evangelhos do Novo Testamento e até do Velho Testamento. Então vocês não reparem, porque eu vou estar lendo, porque esse estudo eu fiz slides, que eu fiz uma apresentação ao vivo, e então eu vou estar olhando para os slides aqui na tela para ir comentando sobre o evangelho. Que na verdade ele faz parte de uma apresentação com slides, mas eu vou tentar fazer um negócio bacana aqui para vocês. E quem quiser os slides, pode pedir no meu WhatsApp particular que eu disponibilizo para vocês entenderem melhor depois, tá bom? Então vamos lá. Novo Testamento. O Novo Testamento é o registro da vida de Jesus, os ensinos dados por Jesus e a quem ele deu esses ensinos? Aos seus colaboradores, aos discípulos que ele convocou, aos discípulos que se agregaram a Jesus por força de vontade, por livre-arbítrio. Esses ensinos do Novo Testamento são para a multidão que seguia Jesus, para aquelas pessoas que viviam naquela época e para os entendidos da época também. Estamos falando de doutores da lei, rabinos, fariseus. O Novo Testamento é um tesouro inestimável, ensinos que até hoje nos enriquecem o nosso cotidiano. Tudo isso é o Novo Testamento. Por enquanto eu vou explicar um pouquinho do Novo Testamento para depois eu entrar no evangelista João, tá bom? O Novo Testamento é aquilo que nós costumamos chamar de Bíblia. O período de redação do Novo Testamento durou de 50 a 80 anos e teve 8 autores: Mateus, Marcos, Lucas, João, Pedro, Judas, Tiago e Paulo. À medida que eu estiver tendo tempo, eu vou fazer um estudo deste para cada evangelista, deste que eu fiz de João. Esse de João foi feito, digamos, como uma encomenda de um grupo que eu auxilio, e aí eu faço uma live para eles uma vez por mês ao vivo de um estudo, e eles encomendaram esse estudo de João, foi muito legal. O Novo Testamento, ele nos traz vários tipos de escrita. Então nós temos os evangelhos, as cartas, o histórico, que seria Atos dos Apóstolos, o Apocalipse,
e as parábolas, ou Marshall. A gente também chama parábolas de Marshall. A definição que esses textos seriam os textos do Novo Testamento levou 300 anos pelos pais da igreja. Isso depois de Cristo, tá? Tô falando 300 anos muito depois de Cristo. E quem são esses pais da igreja? Tertuliano, Agostinho, Policarpo, Inácio de Antioquia, Clemente. E eles discutiam muito. Quando foram achados os pergaminhos, os escritos originais da época de Jesus, até isso ser definido, que seriam a composição dos evangelhos e do Novo Testamento, levou 300 anos, porque eles tinham várias questões, várias reflexões, isso é verdade, isso não é, eu quero que isso entre, não, eu não quero. Dificuldades e desafios para nós leitores de hoje e estudantes atuais. A cultura da época. Pensa numa passagem, deixa eu pensar numa passagem onde uma pessoa tinha que ser apedrejada, por exemplo. Nos dias de hoje, uma mulher ser apedrejada é incabível, né? Com toda esse movimento feminista da mulher ter mais espaço, da mulher ter o seu lugar. Você falar que uma mulher naquela época ia ser apedrejada, mas era da cultura, tava lá no Velho Testamento. E a gente tem sempre que observar isso, estudar Novo Testamento cruzando o Velho Testamento, Novo Testamento e ainda o Consolador Prometido, que é a doutrina dos Espíritos. Dá para você cruzar todas as informações. E lá no Velho Testamento, se eu não me engano, é em Deuteronômio, Levítico, eu não sei, eu tenho outro estudo sobre isso, onde eu falo que a mulher é apedrejada, por exemplo, quando pega em adultério. Então pra gente entender nos dias de hoje, tem todos esses desafios, a cultura, a tradição judaica, a língua, porque a língua deles era uma língua muito pobre. Tem um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo que chama Moral Estranha, e lá tem uma parte que fala assim: aquele que não odiar pai e mãe mais do que odiar pai e mãe. É incabível nos dias de hoje, mas naquela época o odiar tinha vários sentidos e um deles era amar menos, porque o vocabulário deles era muito pobre. Inclusive os textos eram escritos em aramaico, que é composto só de consoantes e números, não tem vogais a escrita deles. Além desse vocabulário pobre, o material e a forma de escrita também. Material era difícil conseguir os papiros, né? E as formas da escrita deles eram pobre, a mesma palavra para muitas coisas, muitos significados. Então, para a gente estudar hoje, a gente que tem Google Tradutor, o WhatsApp, o NapSearch que nos auxilia, isso facilitou demais a nossa vida, muito mesmo. A ordem que os textos do Velho Testamento, Novo Testamento estão colocadas não é uma ordem cronológica, mas ela é uma ordem funcional, porque atende a público, a várias interpretações. Nenhuma interpretação é de particular validade. Isso está até numa citação de Pedro, deixa eu ver se eu tenho ela aqui. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 20. Antes de mais nada, sabeis que nenhuma profecia da Escritura resulta de interpretação particular. Então, naquela época de Pedro já, lá no cristianismo primitivo, quando ele já começou a escrever seu evangelho, suas cartas, ele já falou, o evangelho não é de ninguém. Ninguém tem dono, ele é universal. E nenhuma interpretação é dada como a única. Existem várias interpretações, o católico dá dele, o evangélico dá dele, o ortodoxo dá dele, o espírita dele, porque são ensinamentos universais, é para a humanidade estudar, entender e praticar. Vamos lá. Agora nós vamos falar de João. Então tudo isso que eu falei até agora foi Novo Testamento, para a gente entender um pouquinho o que é o Novo Testamento. Composto de Marcos, Mateus, João, Lucas, Pedro, Tiago e Paulo. Cada um tem uma característica, viu, desses evangelistas.
a gente tem um estudo sobre isso. Então eu vou começar a falar agora de João. Quem é João? Filho de Salomé e Zebedeu, irmão de Tiago Maior. Então, Salomé a gente escuta falar bastante, Zebedeu também, João e Tiago Maior, que também seguiu Jesus junto com o João. João, o discípulo mais novo que Jesus convidou para o seu ministério. Jesus chamou João e seu irmão Tiago, e Jesus os chamava, de filhos do trovão. Eram enérgicos na divulgação do evangelho, eles gostavam de aplicar, de ensinar, eles tinham força de vontade, coragem, ação. Mas João, também conhecido como apóstolo amado, era meigo, bondoso, auxiliava a todos. Participou de mais de 2 importantes episódios no ministério de Jesus. A transfiguração de Jesus no Monte Tabor, a última ceia no Sermão do Tabernáculo, onde Jesus anunciou que existia uma morada, que existiam várias moradas na casa do Pai, que ele iria, mas mandaria o Consolador prometido. E também foi o único discípulo que acompanhou Jesus até o final, na crucificação, ficando ao lado de Maria, e recebeu de Jesus a sua mais importante tarefa, cuidar de Maria de Nazaré. O único discípulo que desencarnou de morte natural, devido à idade avançada. Ele não foi crucificado, mas ele foi martirizado, ele foi bem judiado, viu, gente? Ele teve os olhos feridos com ferro quente, ele teve que entrar num cantil de óleo quente, ele não foi crucificado como os outros, como Jesus, ele não morreu decapitado, mas ele foi bastante judiado também, porque foi perseguido, né? Naquela época os cristãos, os grandes divulgadores, aqueles que estavam à frente eram perseguidos, não tem jeito. Vamos ver. João escreveu seu evangelho tardiamente, foi o último evangelho a ser escrito. Ele começou a escrever, ele já estava exilado na ilha de Patmos, uma ilha na Grécia. Então era bem tardiamente. Então ele já tinha consciência dos outros evangelhos que estavam rodando por ali, principalmente de Mateus, porque a característica do evangelho de Mateus é um evangelho assim, acontecia o fato, ele já registrava. Eu não sei se vocês acompanham uma série que tem aí na Netflix, chama The Chosen, e lá tem o Mateus. Ele ficava o tempo todo com caneta e o papiro na mão, escrevendo, e ele registrava tudo na hora. Foi assim com o Sermão da Montanha, com a oração do Pai Nosso e algumas outras coisas. Então, o evangelho dele era um evangelho ali, na hora. Então, de Marcos foi um pouquinho depois, de Lucas também um pouco depois, de João muito tempo depois. Um evangelho bem tardio. E ele já tinha consciência desses evangelhos que estavam por aí. Mas não significa que ele só escreveu o evangelho dele enquanto ele estava exilado lá em Patmos, não. Quando ele era novo, ele também escrevia. E foi achado um pergaminho com frases de João. Um pergaminho que eu procurei na internet, aqui no meu slide ele tá. Ele é do tamanho de um cartão de crédito, é um original, tá conservado, tá em algum museu conservado. O Evangelho de João, eles chamam de P52. É o mais antigo trecho do Evangelho de João e é lá de trás. O Evangelho de João, ele é um evangelho mais espiritual, mais transcendental de todos. Como eu falei, né? O Mateus, ele traz um evangelho que assim, acontecia, ele escrevia. Marcos não conviveu com Jesus, ele recolheu depoimentos de Paulo, de Pedro, de Barnabé, que conviveram com Jesus. Então era um evangelho de ação. Jesus curou, fez isso. Jesus fez um milagre tal. Jesus fez isso. Não tem grandes diálogos no evangelho de Marcos, era um evangelho de ação. Jesus fez, Jesus andou, Jesus evangelizou. Não tem muitas falas de Jesus no evangelho de Marcos. O evangelho de Lucas é um evangelho poético, é assim que ele é caracterizado. Escrito em grego koiné, porque Lucas era grego, um médico grego, e conviveu com Maria e Paulo, então ele traz muita coisa de Maria. A maioria do evangelho de Lucas são relatos de Maria. Maria que viveu no final da sua vida por muito tempo em Éfeso, na Turquia. Quem cuidou dela foi João.
até ele ser exilado em Pátimos. Depois que ele foi exilado, né, Maria desencarnou primeiro que João. Então tem essas características, cada um tem a sua. E Paulo tem as características dele, né, as cartas de Paulo, né, são maravilhosas. É um evangelho diferenciado que se destaca dos demais pelas suas características e formas. João tem evangelho, 3 epístolas ou cartas e o Apocalipse. Não fala nada da infância de Jesus, mesmo tendo convivido com Maria, que ele cuidou de Maria. E nos 3 evangelhos falam de curas, milagres, e João trata isso como sinais. Ele não fala que era a cura da mulher hemorroísta. Ele trata tudo isso como sinais, é diferente dos outros 3 evangelistas. Por isso que Mateus, Marcos e Lucas são considerados evangelhos sinópticos e João é considerado um evangelho canônico. Mas perante a igreja, os 4 são os oficiais, os demais são evangelhos apócrifos. A literatura joanina, ela é muito importante, pois traz um Jesus com características diferentes. Ela faz referências a Jesus e complementa aos demais evangelistas. Quando a gente fala que o Evangelho de João traz uma característica diferenciada de Jesus, ele traz um Jesus não terreno, mas um Jesus espiritual, porque já tinha os outros evangelhos, então ele já estava assim numa outra fase, e então ele traz esse Jesus para nós, porque ele estava acompanhando ali do seu exílio tudo que já estava acontecendo com o cristianismo, né? Então ele traz essa versão espiritual de Jesus. O terreno, os outros evangelhos contaram. Jesus curou, Jesus fez milagres, Jesus multiplicou. E ele não, ele traz uma coisa transcendental de Jesus. Então, olha só, tem vários capítulos. Eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Conhecereis a verdade vos libertará. Tá vendo como tem uma conotação diferente essas citações de João? Porque justamente é a característica do evangelho dele. Trazer um Jesus que a gente só enxerga, curou, fez milagre, multiplicou pão e peixe. Só enxerga que Jesus faz coisas materiais. E João não, ele enxergou um pouco mais além. Deixa eu ver mais o que temos aqui. João tem uma passagem no seu evangelho que é a da mulher adúltera, e ela só está em João. Naquela época era muito comum os escribas eram as pessoas letradas que faziam cópias das coisas quando eram contratadas ou não, enfim. Na época, essa passagem da mulher adúltera, ela era muito polêmica, porque segundo a tradição judaica, o Velho Testamento, tá lá em Deuteronômio ou Levítico, eu não me recordo, que quando uma mulher ou um homem for pego em adultério, deverá ser apedrejada. Então, como que os caras iam ficar escrevendo essa passagem e circulando se ia contra as leis dele? Então, isso não é encontrado nos outros evangelhos. Então, talvez foi retirado alguma passagem, porque isso ia contra aquilo que aquela tradução ríspida judaica, que é a mulher, né, que sofria, na verdade, mas isso está em João. Porque foi um evangelho tardio, escrito tardiamente. E João trouxe essa passagem da mulher adúltera. Que mais? Esse evangelho que traz esse Jesus espiritual vem justamente para nos alertar que temos uma vida espiritual, que existe algo mais ali, e ele retoma isso através do primeiro texto da Bíblia. Olha só, no Velho Testamento nós temos Gênesis 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Isso é Velho Testamento. Gênesis, capítulo 1, versículo 1, primeiro versículo da Bíblia. No princípio criou Deus os céus e a terra. E João retoma isso no seu evangelho.
seu evangelho transcendental e espiritual. João 1, capítulo 1, versículos de 1 a 5. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. O Verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Olha só como o primeiro capítulo de Gênesis e o primeiro capítulo de João tem a ver. No princípio criou Deus os céus e a terra. E João fala, no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. E todas as coisas foram feitas por ele. Casou direitinho. Velho e Novo Testamento. É tão lindo, gente. Eu adoro estudar Velho Testamento e Novo Testamento. Agora eu vou trazer para vocês o que o Evangelho de João tem que cruza com a doutrina dos Espíritos, também pavimentada por Allan Kardec, nas 5 obras base, né? O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Então, o Evangelho de João e a doutrina dos Espíritos. Tríplice aspecto: ciência, filosofia e religião. Conforme diz Emmanuel, podemos formar o espiritismo simbolizado como um triângulo de forças espirituais. Triângulo de forças espirituais, ciência, filosofia e religião. A ciência e a filosofia se vinculam às coisas terrenas, porém a religião é o ângulo divino que se liga ao céu. Isso quem disse foi Emmanuel. E o Evangelho de João é assim. Ele traz esse triple aspecto. Ele mostra as coisas terrenas, mas ele também nos conecta ao espiritual. Ele vem o tempo todo nos mostrar que existe uma vida após nosso desencarne, que existe uma vida espiritual, que ali continua. Porque ele foi, conforme ele foi vendo o desenvolvimento do cristianismo primitivo da época, ele foi entendendo que era assim que as coisas funcionavam. Conviveu também com Jesus, né? Jesus foi explicando isso o tempo todo, né? João nos convida a termos fé, esperança, entusiasmo, otimismo, perseverar em todos os momentos de nossas vidas. Pois ele, João, exemplificou essa fé, essa perseverança, esse otimismo em todos os momentos da vida. Inclusive quando ele ficou ao lado de Maria na crucificação de Jesus. Ele não desistiu. Ele viu que o negócio já tinha descido ladeira abaixo, mas ele ficou ao lado de Maria. E o evangelho dele estimula isso o tempo todo. A gente a ter fé, esperança, que as coisas vão dar certo. E a doutrina dos espíritos também faz isso o tempo todo conosco. O tempo todo nos ensinamentos, nos tratamentos, que a gente recebe da casa espírita. É o tempo todo. A gente recebendo palavras de motivação, de entusiasmo, para não desistir. Vamos ver. Visão espírita ainda do Evangelho de João. Aqui eu vou só comentar que João tem uma participação na codificação de Kardec, né? Como eu falei, Kardec fez os 5 livros bases, né? Ele é citado por Kardec nos prolegômenos do Livro dos Espíritos. No Evangelho segundo o Espiritismo também João traz uma mensagem. O capítulo é o 8, bem-aventurados os puros de coração. O item 18, deixar vir a mim os pequeninos. Então essas duas são as participações de João nas bases, né, nos livros bases da codificação, mas ele também é citado no livro Boa Nova, que são aí as obras complementares trazidas por Chico Xavier, né, através da sua mediunidade e psicografia. Ele está no Boa Nova, ele está no Apocalipse, uma tradução do Haroldo Dutra Dias muito boa. Ele também está no Evangelho de João, também de Haroldo Dutra Dias, aqui no Evangelho por Emmanuel, da FEB, todas as compilações dos comentários do Evangelho de João, comentados por Emmanuel, tudo aqui, ó. Isso aqui é bem legal, ó. Por exemplo, aqui é um versículo de João, Novo Testamento, e aqui é um comentário de Emmanuel. Esse livro é todo assim. Vamos falar um pouco do Apocalipse, né?
Apocalipse significa revelação, ao contrário do que muitas pessoas erroneamente imaginam ser tragédias. João recebe essas revelações apocalípticas dentro de um contexto histórico de perseguições aos seus irmãos cristãos. Como eu falei, João escreveu seu evangelho e Apocalipse muito tardiamente, já exilado lá em Patmos, já bem velhinho, 95 anos, se eu não me engano. E ele já estava vendo toda essa movimentação do cristianismo primitivo ali. João mesmo esteve em Roma, preso com Pedro e Paulo. E ele ia ser, já tinha uma sentença lá para o João e tal. Quem estava à frente da divulgação do cristianismo eram os mais perseguidos. Mas Paulo foi lá, conversou com uma... Eu não lembro a mulher de quem era. Tá no livro Paulo Estevão, eu não lembro. Eu sei que o nome dela é Apopeia Sabina. Aí o Paulo argumentou, falou. Ela libertou João com a condição dele ser exilado em Patmos, nessa ilha da Grécia. E assim foi. Então ele já sabia, ali ele já se despediu de Paulo, de Pedro, não vou ver mais. Então existia ainda aquela perseguição, toda aquela coisa da queimada em Roma, dos cristãos. E essa revelação apocalíptica que João teve traz muito ali protesto contra as injustiças sociais, sofrimento dos irmãos cristãos que eles estavam sendo perseguidos, a vitória do bem contra o mal, para eles não se revoltarem. Isso tudo está no Apocalipse de João. No Velho Testamento também existem 3 livros apocalípticos: Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. João recebia suas revelações através de visões. Os profetas da antiguidade, eles recebiam suas revelações eles ouviam as revelações, e João era através de visões. Características do livro apocalíptico de João. Ele utilizou muitas alegorias e símbolos. Animais, natureza, números, objetos. Os textos de João foram escritos numa eles chamam de caverna, lá em Patmos, exilado, com 95 anos. Seus textos foram escritos por escribas e eles escreviam o que compreendiam, podendo ocorrer interferências. É isso que eu quero dizer, que às vezes ele falava uma coisa e o escriba entendia, mas na hora de colocar ele no papel, uma palavrinha ou outra, né? Para vocês terem uma noção, quando eu falo que ele usou alegorias, animais, natureza, números e objetos, olha só os capítulos do Apocalipse de João. O livro dos 7 selos, o primeiro selo, o 6º selo, anúncio da 7ª trombeta, o início da besta, a mulher e o dragão, as bestas e os seus caracteres, a queda de Babilônia, novo céu e nova terra. Então ele usava essas alegorias, essas figuras de linguagem para o seu Apocalipse. Então é isso, gente. O discípulo amado, mais novo, que aceitou o ministério de Jesus sem nem saber o que ia acontecer. Ele simplesmente sentiu no seu coração quando Jesus chamou e seguiu. Ele era muito bondoso. Não importa, né? A gente sabe que não importa, mas dizem que uma outra reencarnação de João Evangelista é Francisco de Assis. E se você for pensar nesse João bondoso, amoroso, Francisco de Assis também era só amor, caridade, bondade. Se desprendeu de tudo, de toda matéria, para fazer ali o seu mandato mediúnico, digamos assim, Francisco de Assis. E João também, porque ele largou o pai Zebedeu e a sua mãe Salomé e seguiu Jesus. Largou de ser pescador, largou sua profissão e foi seguir Jesus. Então é um desprendimento das coisas terrenas para seguir as coisas espirituais, essas conquistas. É muito bonito, né? Eu espero que vocês tenham gostado. É um ensino diferente, né?
Talvez depois eu vejo com o Marco Antônio se eu fizer um próximo de algum outro evangelista, se quando eu estiver falando dá para colocar os slides na tela, acho que fica bem interessante. Mas se alguém quiser os slides, pode me pedir que eu passo sem o menor problema. Então agora vamos, desculpa que foi corridinho também, né, para dar o tempo. Eu quis fazer um pouco corrido para poder dar o tempo, né, que a gente tem. Então vamos agora serenando os nossos pensamentos, o nosso coração e fazer as nossas vibrações. Vibremos pelo planeta Terra, pelo nosso Brasil, pelos nossos governantes, pelos governantes de todas as nações, para que eles tomem as melhores decisões em favor da humanidade. Vibremos pelos planetas que se encontram em conflito de guerra. Todos são irmãos em humanidade, precisam se dar bem, precisam estar em paz, viver em comunhão, viver em harmonia. Vibremos para que esses conflitos parem logo, o mais urgente possível. Vibremos pelos desencarnados e sofredores da guerra. Vamos vibrar também por aqueles que encontram-se em hospitais, tratando de alguma doença física. Vibremos pelos desencarnados. Vibremos por aqueles que estão em casa de repouso, orfanatos, penitenciárias, casas de alguma dependência química em tratamento. Vibremos por nossos irmãos que se encontram em situação de rua, morando nas ruas neste momento, que eles consigam pelo menos o alimento material para saciar a sua fome do corpo físico. Vibremos pelos pets, vibremos por nosso trabalho, gratos por termos um trabalho, vibremos por quem não tem um trabalho, para que encontre logo o sustento do pão material. Vibremos por nossos amigos de trabalho, por nossos vizinhos, por nossos familiares, todos eles. Vibremos em especial por nossos familiares de convívio diário, que são a nossa escola, que são o nosso degrau, que são as nossas maiores dificuldades, mas também nossa maior facilidade para aprendermos e evoluirmos. Vibremos pela equipe espiritual e a fluidificação da nossa água. Vibremos pela natureza, pelos recursos materiais que Deus nos proporciona. Vibremos pelos mentores da casa, Bezerra de Menezes e toda a sua equipe. Vibremos pelos mentores espirituais desse trabalho de quinta-feira. Finalmente, vibremos por nós mesmos. Vamos agora cada um fazer nossa vibração individual. E agora, vamos então fazer a nossa prece final, para que a gente tenha uma noite tranquila de sono, para que a gente fique bem, fique em paz, tá bom? E pedir permissão para encerrarmos a nossa reunião desta noite com a prece de Maria, Mãe de Jesus, Mãe de todos nós. Que ela derrame sobre nós o seu manto azul sagrado, renovando a nossa fé, fortalecendo a nossa vontade, a nossa coragem de prosseguir nessa caminhada. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa passagem e libertação. Que assim seja, graças a Deus e graças ao Mestre Jesus. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse estudo. Até a próxima. Boa noite a todos.